Tudo bem, oitavo ano? Vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula, dentro da disciplina de História, vai dar continuidade ao módulo 12, onde nós estamos trabalhando o Brasil independente, já, né, passado o período joanino, o dia do fico de Dom Pedro I e, obviamente, o não que ele dá às cortes portuguesas, no que ficou conhecido como a recolonização brasileira. Então chegou a hora dele assumir o Brasil como país e, a partir disso, então, começar a criar e estabelecer as primeiras leis, as primeiras do que ficou conhecido como a condução principal de leis, né, para a sociedade brasileira. Então, uma vez que você é independente, há a necessidade de você criar uma constituição que passa a ser a carta, né, conhecida, né, como Carta Magna, né, onde todos os cidadãos então começam a seguir essa carta, constituição que nós temos a nossa até hoje, né, a última feita em 1988. Então, a partir dessas ideias, a nossa videoaula de hoje, ela portanto, dá continuidade ao governo, ou início de gestão de Dom Pedro I, o início do seu governo, e aí, obviamente, as bases políticas que ele começa a estabelecer para governar. Então, se você quiser pegar, né, página 154, né, quiser deixar o seu material do lado, apostila, caderno para fazer anotações e grifar partes de leitura que eu for fazer aqui, é bom, ajuda, né, a absorver ainda melhor o conteúdo, né, absorver melhor e aprender, desenvolver essa aprendizagem. Então vamos seguindo então, subtítulo: Contradições sociais, liberalismo, escravocrata. Nós vamos entender isso na medida que nós vamos então fazer a leitura e fazer os comentários aí necessários no processo. Vamos lá então? Ele diz assim: o processo de independência foi controlado pela elite econômica do país. Vocês lembram que as classes médias e as classes mais altas do Brasil é que tinham maior interesse que o Brasil fosse livre de uma vez por todas em relação a Portugal, né? Vamos ver então. Como proprietários rurais, comerciantes, profissionais liberais. Este grupo, majoritariamente descendente de europeus, não queriam grandes mudanças sociais no país. Eles lutaram para manter a liberdade econômica, é claro, né, porque isso era vantajoso para eles, mas, para não perder o foco, eles lutaram para manter a liberdade econômica, que tinham obtido com a vinda da família real, e que as cortes de Lisboa tentaram restringir. Portanto, apesar da aparência liberal, podemos afirmar que a independência não foi feita para mudar, mas sim para conservar a situação tal como estava. Então, nós temos um erro aí, né? De cara. Por que eu falo erro? Porque se você então é governante, né, no caso na figura de Dom Pedro I, você tem que governar para todos, independentemente da classe social. Você tem que governar para todos. Só que o que começa a se redesenhar? Eu tenho, né, os interesses claros da elite e da classe média, né, só que quando passar dessas duas classes, então eles não queriam mudanças para as classes mais inferiores, eles queriam a manutenção dos seus status, as suas vantagens econômicas e o pior, a manutenção da escravidão como trabalho compulsório. Então, isso deixa marcado negativamente as contradições, como está aqui, do liberalismo escravocrata. Porque liberal vem de trabalho livre. Mas como o trabalho livre se ainda é escravocrata? Pensemos nisso. E, na verdade, isso que acabou sendo a questão negativa, né, do início do que foi o governo de Dom Pedro I. Vamos descer um pouco mais e vamos entender então que história é essa. Vamos lá. Aqui, ó, por gentileza, na página 155 agora.
ele tem como outro subtítulo, ele fala assim: contradições políticas. Pode ver que essa palavrinha não sai do subtítulo, né? Contradição, contradição, porque de fato, né, dado ao que eu coloquei anteriormente, foi uma situação contraditória, né? Então ele diz assim, constitucional, mas nem tanto. Vamos entender então o que é isso? Vamos ler aqui, ó. Uma Constituição é um conjunto de princípios, normas, definição de direitos e deveres que regem um Estado. É a lei mais importante de um país. Quando o Brasil se separou de Portugal, era necessário criar um conjunto de leis que regulasse um novo Estado. Para isso, em 1822, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte, composta de deputados e senadores, que se encarregaria da elaboração da primeira Constituição brasileira, instalada em 1823. Bem, até aqui, normal, todo país precisa de uma Constituição, e o primeiro ato, né, ou um dos primeiros atos do até então consolidado como rei do Brasil, Dom Pedro I, falou, não, vou convocar essa Assembleia e fazer a Constituição desse país que está nascendo. Vamos ver onde isso vai dar. Ele diz assim, ó, participaram dessa Constituinte representantes das províncias da capital do Rio de Janeiro, que tinham em comum o fato de pertencerem à elite. O primeiro esboço do documento ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Isto porque, para limitar a participação popular, ela definia que para ter direito ao voto ou para se candidatar a um cargo, era necessário comprovar uma determinada renda líquida que equivalia no valor de 150, 250, 500 ou 1.000 alqueires de mandioca. Bem, já começa errado e já começa contraditório, porque a Constituição é para todos, por isso que as pessoas seguem a Constituição, porque ela não pode separar, ela não pode excluir. A Constituição é algo ele pode ser até monárquico, desculpa, eu ia falar republicano, mas o Brasil é uma monarquia, mas mesmo sendo uma monarquia, precisa atingir a todos. Então, o primeiro esboço já ficou claro que viria lá na frente, né? Pessoas, ou um grupo de pessoas interessados somente na sua vantagem, nos seus negócios. Por isso que a primeira ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Bem, vamos entender aqui então. Em cadernos anteriores, estudamos que a partir do final do século XVII, as constituições se inspiravam em princípios liberais e passaram a garantir os direitos dos cidadãos. Então, se nós pensarmos que no 17, as primeiras constituições, elas têm como pressupostos, dá uma olhadinha aqui, ó, separação dos poderes, igualdade dos direitos e a liberdade de expressão, o que acontece? No Brasil, esse princípio, ele deixa de existir a partir da criação do chamado e tão famoso no artigo 98, o chamado poder moderador. Né? Então, o poder moderador, ele foi algo instituído por Dom Pedro I, obviamente para ter a decisão final, seja em qualquer lei que chegasse em suas mãos. Ou seja, o poder da caneta, né? Então, o poder moderador dava plenos poderes para Dom Pedro I negar ou aceitar qualquer projeto ou qualquer iniciativa de lei que pudesse chegar em sua mesa. Então, a terceira contradição, vamos contar quantas, né? Tivemos a primeira contradição de você manter um liberalismo comercial mantendo a escravidão, número 1. Já tivemos a segunda contradição em os deputados esboçarem o direito ao voto, não é? Somente as pessoas que tivessem uma renda comprovada, isso é a segunda contradição, e a terceira, obviamente, na colocação, não é, do poder moderador. Então, na verdade, o Brasil ele começa, mas ele começa errado, ele começa de maneira contraditória, porque na verdade o país ele tem teoricamente a ideia de ser livre,
mas a liberdade até então fica só restrito a um grupo muito pequeno de brasileiros e portugueses que aqui já estavam. Vamos entender então essa contradição e vamos entender que poder é esse chamado de poder moderador. Bem, ao contrário das constituições, vão grifando todas essas partes que eu leio, tá, gente? Porque é muito importante o oitavo ano. Então ele fala assim: ao contrário das constituições que prezavam pela divisão dos poderes entre diferentes órgãos, a primeira Constituição brasileira definiu o papel do imperador da seguinte forma: artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Olha só, o próprio rei cria uma lei que não pode ser julgado, seja em qualquer ato que ele tomasse. É um poder muito grande. Na verdade, é você replicar o Estado absolutista da Europa. A Europa já era assim, né? E o que ele fez aqui? Imitar essas práticas. Só que olha o outro que eu vou ler, presta só atenção. Ele coloca aqui, ó, para normatizar essa condição especial, né, foi criado o poder moderador, também exercido pelo imperador, que dizia o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e o seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos, ou seja, ele justifica o poder moderador como se ele, a partir desse poder, equilibrasse as relações entre o executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, ele colocou palavras bonitas para dizer que no final quem mandava era ele. Tudo bem? Então, gente, vamos parar por aqui. Só que esse assunto, é claro, ele vai dar continuidade, só que para nós, considero que atingimos o objetivo desta aula, dessa videoaula, porque nós trabalhamos de maneira bem clara e positiva as questões contraditórias do Brasil independente. Tudo bem, gente? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.